Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma das ideias mais provocadoras da física e da filosofia, a imortalidade quântica. É uma verdadeira jornada que nos faz questionar a própria natureza do que a gente chama de fim. Bom, vamos direto ao ponto, né? Essa é a pergunta fundamental, a que talvez assombre a humanidade desde sempre. O que, afinal de contas, acontece quando a gente morre? É um ponto final ou só uma vírgula na história? Basicamente, existem dois grandes campos. De um lado, a visão científica, que diz que a morte é um evento biológico, fim de papo. É a parada final e irreversível do organismo. Já do outro lado, várias tradições espirituais, como o hinduísmo e o budismo, veem a morte como uma passagem, uma transição da consciência que continua num ciclo eterno. São duas perspectivas totalmente opostas sobre o mesmíssimo evento. Para a gente começar a desembolar esse nó, a gente precisa olhar para um quadro maior, saindo um pouco do pessoal e indo para o cósmico. Vamos explorar um conceito conhecido como princípio antrópico. A ideia é até que simples, se a gente parar para pensar. O fato de estarmos aqui, observando o universo, já impõe uma condição. Quer dizer, o universo tem que ter as propriedades que permitem que a vida consciente como a nossa exista e evolua. Se fosse diferente, ora, não teria ninguém aqui para sequer perceber. E aí que a coisa fica interessante. As forças que governam tudo, sabe, dos átomos às galáxias, elas estão num equilíbrio que é de uma delicadeza absurda. Por exemplo, a força nuclear forte. Se ela fosse só um pouquinho mais fraca, só existiria hidrogênio no universo. Se fosse um tiquinho mais forte, as estrelas queimariam tão rápido que não daria tempo para a vida evoluir. É um ajuste fino, de uma precisão que impressiona. Essa analogia dos mostradores cósmicos é perfeita. Imagina, não é um ou dois botões, mas vários. E todos eles estão calibrados na posição exata. A chance disso ter acontecido por puro acaso parece, bem, astronomicamente pequena. E isto nos leva para a próxima peça desse quebra-cabeça, uma ideia ainda mais radical, chamada teoria do biocentrismo. E se a consciência não for só um resultado do universo, mas a criadora dele? Essa frase do Robert Lanza, que é o grande proponente do biocentrismo, resume tudo. Ele vira a nossa percepção de cabeça para baixo. A biologia não seria um subproduto acidental da física. Não, a física é que seria moldada pela existência da vida. Então, a grande sacada aqui é que o espaço e o tempo não são um palco fixo onde a vida acontece. Eles são, na verdade, as ferramentas que a nossa consciência usa para organizar a realidade. Sem um observador, não existiria tempo nem espaço definidos, só um mar de probabilidades quânticas esperando para ser percebido. Certo, agora vamos tentar juntar essas ideias. Se o universo precisa de um observador e se a consciência cria a realidade, o que isso quer dizer sobre o fim dessa consciência? É aqui que a gente entra na imortalidade quântica. A base para essa teoria é a chamada interpretação de muitos mundos da mecânica quântica. O que ela propõe é o seguinte: sempre que um evento quântico com mais de um resultado possível acontece, o universo se divide. Todas as possibilidades se tornam reais, cada uma em seu próprio ramo da realidade. Isso nos leva a um experimento mental famoso e um pouco mórbido chamado suicídio quântico. Imagina uma arma que está ligada a um evento quântico, tipo o spin de uma partícula. Se o spin for para baixo, a arma dispara. Se for para cima, ela só faz um clique. Toda vez que o gatilho é puxado, a realidade se divide em duas. A lógica, do ponto de vista de quem está lá dentro, é a seguinte: num ramo do universo, a arma dispara e a existência ali termina. Mas, no outro ramo, a arma falha e a consciência continua. E como a consciência não pode experimentar a própria ausência, a única realidade que ela consegue perceber é aquela em que sobrevive. E aqui está o resultado mais doido. Não importa quantas vezes o gatilho seja puxado, da perspectiva interna, da perspectiva do eu, a arma sempre vai falhar. A experiência subjetiva é de sobrevivência contínua. É, de certa forma, uma imortalidade percebida. Só que, claro, existe um contra-argumento importante. Pensa nisso como uma questão de probabilidade. A cada divisão, a chance de estar justo no universo sobrevivente diminui. Embora uma versão daquela consciência sempre sobreviva, a esmagadora maioria das cópias nos outros ramos deixa de existir. Ou seja, essa imortalidade vem com um custo, o de se tornar uma versão cada vez mais improvável de si mesmo no multiverso. Então tá, o que tudo isso significa quando a gente junta as peças?
Significa que, talvez, a gente precise redefinir completamente o que entende por fim. Essa frase resume a conclusão de uma forma brilhante. A morte é algo que acontece com os outros. É um evento que a gente observa de fora. Do ponto de vista subjetivo, do eu, a experiência da não existência é uma impossibilidade lógica. Então, vamos amarrar tudo. O princípio antrópico sugere que o universo é feito sob medida para observadores. O biocentrismo argumenta que os observadores criam a realidade. E a imortalidade quântica propõe que a consciência sempre vai achar um caminho para continuar observando. As três ideias se encaixam, se reforçam e pintam um quadro onde o observador é fundamental e, quem sabe, inevitável. E isso nos deixa com uma última pergunta, para ficar na cabeça. Se a experiência subjetiva é uma linha que nunca se quebra, que atravessa incontáveis realidades, o que isso diz sobre a natureza da nossa identidade? Somos uma entidade única, viajando por aí? Ou somos a própria tapeçaria de todas as possibilidades? É uma questão para se pensar. Obrigado por acompanhar a gente nessa jornada.